Resumo do Manifesto do Partido Comunista. 1. Introdução. Marx e Engels começam com uma frase icônica. Um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. Eles afirmam que todas as potências da Europa estão unidas contra esse espectro e que já é hora dos comunistas exporem suas ideias ao mundo sem medo. 2. A luta de classes. A história da humanidade é, segundo os autores, a história das lutas de classes. Opressores contra oprimidos. Exemplos: senhores feudais versus servos mestres de corporação versus aprendizes burgueses versus proletários. A luta contemporânea deles. A burguesia, classe capitalista, surgiu com a Revolução Industrial e revolucionou o mundo, mas ao mesmo tempo criou o seu próprio coveiro, o proletariado, trabalhadores assalariados. 3. O papel da burguesia. A burguesia transformou tudo em mercadoria, até as relações humanas. Globalizou a economia, acabou com tradições e estruturas antigas. Se tornou dominante, mas depende da exploração do proletariado. 4. O proletariado. O proletariado não possui meios de produção, só tem a força de trabalho para vender. Vive sob a exploração constante, mas também é a única classe que pode derrubar o sistema porque não tem nada a perder, a não ser suas correntes. 5. Objetivo do comunismo: abolição da propriedade privada, dos meios de produção. Marx e Engels não querem acabar com toda a propriedade, mas com a propriedade capitalista que explora os trabalhadores. Eles defendem fim da exploração do trabalho, coletivização dos meios de produção, igualdade social, substituir o sistema burguês por uma sociedade sem classes. 6. Medidas propostas. Alguns exemplos: imposto progressivo, abolição da herança, educação pública gratuita, nacionalização dos bancos, propriedade estatal da terra. 7. Comunistas e outros partidos. Os comunistas apoiam todos os movimentos que lutam contra a opressão burguesa, mas não escondem seus objetivos finais: abolição das classes sociais. 8. Conclusão. Proletários de todos os países, univos. Esse é o chamado final à organização da classe trabalhadora internacional para lutar por uma revolução socialista. Resumo de O Capital, de Karl Marx, aplicado à realidade do Brasil. O Capital, 1867, de Karl Marx, analisa o funcionamento do modo de produção capitalista, destacando a exploração do trabalho assalariado, a acumulação de capital e as contradições inerentes ao sistema. Aplicando suas categorias ao Brasil, podemos identificar: 1. Mercadoria e mais-valia. Mercadoria. No Brasil, a produção de commodities, soja, minério, petróleo, domina a economia, muitas vezes voltada para a exportação, reforçando dependência externa. Mais-valia. A classe trabalhadora brasileira, especialmente em setores como o agronegócio, indústria e serviços, produz valor maior que seu salário, apropriado pelos capitalistas. Exemplo: trabalhadores rurais em condições análogas à escravidão. 2. Acumulação capitalista e desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, reflexo da concentração de capital em poucas mãos, elite econômica, latifundiários, grandes corporações. A exploração histórica, escravidão, colonialismo, moldou relações de trabalho precárias, como informalidade, 40% da força de trabalho, e terceirização. 3. Capital financeiro e dependência. O sistema bancário e o mercado financeiro brasileiro concentram riqueza e sugam recursos via juros e dívida pública. O setor financeiro representa cerca de 20% do PIB. Dependência de investimentos estrangeiros em setores estratégicos, mineração, energia, gera remessa de lucros ao exterior. 4. Crise estrutural e luta de classes. Crises cíclicas no capitalismo brasileiro. Desindustrialização, desemprego, aprofundam a pobreza, enquanto o Estado atua para salvar elites, exemplo, auxílios a bancos durante crises. Resistências aparecem em greves, como as do ABC Paulista, movimentos sociais
MST, MTST e lutas por direitos trabalhistas, ameaçados por reformas como a de 2017. Conclusão. A realidade brasileira exemplifica as teses de Marx. Um capitalismo dependente, marcado por superexploração, extrativismo e desigualdade. A compreensão de o capital ajuda a desnaturalizar essas contradições e apontar a necessidade de organização coletiva para superá-las. Leitura complementar. Marxismo e dependência. Rui Mauro Marini. A Revolução Burguesa no Brasil. Florestan Fernandes. Resumo de O Capital de Karl Marx, aplicado à realidade do Brasil. O Capital, 1867, de Karl Marx, analisa o funcionamento do modo de produção capitalista, destacando a exploração do trabalho assalariado, a acumulação de capital e as contradições inerentes ao sistema. Aplicando suas categorias ao Brasil, podemos identificar 1. Mercadoria e mais-valia. Mercadoria. No Brasil, a produção de commodities, soja, minério, petróleo, domina a economia, muitas vezes voltada para a exportação, reforçando dependência externa. Mais-valia. A classe trabalhadora brasileira, especialmente em setores como agronegócio, indústria e serviços, produz valor maior que seu salário, apropriado pelos capitalistas trabalhadores rurais em condições análogas à escravidão. 2. Acumulação capitalista e desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, reflexo da concentração de capital em poucas mãos. Elite econômica, latifundiários, grandes corporações. A exploração histórica, escravidão, colonialismo, moldou relações de trabalho precárias, como informalidade, 40% da força de trabalho, e terceirização. 3. Capital financeiro e dependência. O sistema bancário e o mercado financeiro brasileiro concentram riqueza e sugam recursos via juros e dívida pública. O setor financeiro representa cerca de 20% do PIB. Dependência de investimentos estrangeiros em setores estratégicos, mineração, energia, gera remessa de lucros ao exterior. 4. Crise estrutural e luta de classes, crises cíclicas no capitalismo brasileiro, desindustrialização, desemprego, aprofundam a pobreza, enquanto o Estado atua para salvar elites. Auxílios a bancos durante crises. Resistências aparecem em greves, como as do ABC Paulista, movimentos sociais, MST, MTST e lutas por direitos trabalhistas, ameaçados por reformas como a de 2017. Conclusão. A realidade brasileira exemplifica as teses de Marx. Um capitalismo dependente, marcado por superexploração, extrativismo e desigualdade. A compreensão de o capital ajuda a desnaturalizar essas contradições e apontar a necessidade de organização coletiva para superá-las. Leitura complementar. Marxismo e dependência. Rui Mauro Marini. A Revolução Burguesa no Brasil. Florestan Fernandes.